Está entrando no ar o podcast da Ricontar, o programa onde inclusão e diversidade estão sempre na mesma sintonia. Aqui quem fala é Ricardo Almino. Quem gosta de ouvir história, joga o volume lá em cima. Vem, chega pra cá, que é hora da Ricontar. Na Ricontar, a mala mágica está sempre arrumada para a viagem encantada ao mundo do Era Uma Vez. Olá, meu povo, aqui é Ricardo Albino, mas pode chamar de Rick, que a gente responde também. Aqui nesse podcast, a gente vai contar a história, criar a história, cantar a história, bater papo sobre história, ou melhor, vamos fazer o que a gente gosta, falar de arte. Falando da arte de fazer história. Sejam bem-vindos e aproveitem o nosso programa. Espero que vocês gostem muito, que da agora pra frente a gente vai estar juntinho. E para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar de uma maneira diferente, contando história. E a primeira história do nosso programa é de minha autoria, o Rapidinho Teimoso. Escuta aí. Vou contar pra vocês agora a história de um menino que eu conheci literalmente ainda dentro da barriga da mãe dele. Seu nome é meio curioso, Rapidinho Teimoso. Ele diz que tem duas versões da própria história. A primeira, a oficial, é que os médicos contaram pro pai e pra mãe quando o menino nasceu. Teve paralisia cerebral, que afetou a parte motora, não enxerga na vista direita, só enxerga metade da vista esquerda, mas diz que enxerga melhor que muita gente que tem por aí, porque aprendeu a enxergar pelo sentimento e pelo coração. Nasceu no final de 1977, mas só foi para casa em janeiro de 1978. Essa é a versão oficial. O que é que o Rapidinho Teimoso me contou e eu vou contar para vocês é a seguinte. Faltavam 10 dias para o Natal. Rapidinho Teimoso chamou a mãe, a Deus e aos anjos da guarda e foi logo dizendo: Mamãe, Pai do céu, anjinhos, preciso sair da barriga da mamãe um pouquinho antes do tempo. E Deus olhou para ele e disse: Uai, menino, como assim? E ele disse: Não, é porque eu fiquei sabendo por aí que lá fora da barriga da mamãe, nessa época do ano, é cheio de festa legal. A primeira tem um bom velhinho que dá presente para todo mundo, e eu queria muito ganhar o meu. Eles comemoram o nascimento de Jesus, é o Natal. A segunda é o Ano Novo, onde todo mundo se abraça e deseja os melhores sentimentos para as pessoas que amam. E a terceira é o Carnaval, onde todo mundo sai dançando, vestindo roupa colorida, e diz que na Bahia eles cantam em cima de um carrinho muito legal que chama trio elétrico. Eu queria tanto ver como é que é. Se lá fora estiver ruim, eu prometo que eu volto pra cá. Deus olhou pra ele e falou: Bom, você foi um pouquinho rapidinho demais. Voltar pra cá não vai dar tempo, não vai ter jeito. E você vai ter que passar o Ano Novo, o Natal e o Ano Novo, vendo pela televisão, porque você vai ter uns probleminhas e vai ter que passar uma boa parte da sua vida fazendo tratamento para ficar mais forte as suas perninhas. Mas se seu pai, sua mãe, sua família prometerem de você crescer um bom rapaz de bom coração, você ainda aproveita o carnaval em casa. E foi assim que aconteceu. Rapidinho Teimoso foi para casa, começou a estudar e foi estudando em escolas especiais, com menos alunos em sala de aula. A primeira escola que ele estudou, ele conheceu os esportes paralímpicos, a bocha, a natação, a dança, o basquete em cadeira de rodas, futebol de 5. E nessa mesma escola tinha uma rádio que os próprios alunos faziam a programação durante o recreio. Rapidinho Teimoso ficou tão encantado com aquilo que chegava em casa e dizia: Quando eu for grande, vou morar numa rádio para ouvir música o dia inteiro e cobrir as Paralimpíadas e a Copa do Mundo. Ocorreram os eventos no Brasil, mas Rapidinho Teimoso não conseguiu ver ao vivo os eventos. Mas os sonhos de ser jornalista, Rapidinho Teimoso conseguiu concretizar em 2006 e virou blogueiro, onde contou essas experiências com o esporte no blog dele, cronicacultura.com. O tempo foi passando, Rapidinho Teimoso virou atleta, jogou bocha, dançou, nadou, quase morreu afogado 3 vezes. Mas como dizem por aí que ele é um gatinho, há controvérsia. E todo gato tem 7 vidas, Rapidinho Teimoso
resolveu aproveitar as 4 que lhe restavam contando histórias. Fez o curso de Conhecendo História no Instituto Aletria e hoje conta histórias em escolas, creches, hospitais, aniversários e onde mais tiver acessibilidade para ele ir. Essa história é um pouco da história da minha vida. Agora, no podcast da Ricontar, a história da história. E aí, descobriram quem é o Rapidinho Teimoso? Ainda não? Ah, é esse que vos fala, só que em forma de história. E o mais legal dessa história é que ela tem o final de acordo com o local onde eu estou contando. É um final itinerante e por isso essa história ainda não está em forma de livro, porque o final ainda está sendo criado para a sua versão literária. Essa história nasceu ainda no curso de contador de histórias que eu fiz no Instituto Cultural Aletria em 2015. A gente tinha que se encontrar, conversar com um colega de turma durante 5 minutos e o colega tinha que criar a história baseada na vida do outro. Eu fiz junto com a Valdirene Marques e a Val criou uma história com o nome de Rapidinho Teimoso. E o pessoal da turma perguntou: "Ó Rick, por que você não conta a sua história de vida?" Falei: "Calma, um dia vai sair." E naquele ano mesmo, no meu aniversário, que é dia 14 de dezembro, eu resolvi comemorar fazendo uma roda de histórias no meu apartamento. Chamei alguns amigos da época do curso e uma das pessoas que estava era a Valdirene. E também a Cecília, que é quem tinha me perguntado por que eu não contava a minha história em forma de história. E, para surpresa de todos, inclusive dos meus pais, saiu a história do Rapidinho Teimoso. Quando eu terminei de contar a história, estava todo mundo chorando em volta da roda. E eu não criei a história para chorar, mas eu criei a história para motivar as pessoas, principalmente as pessoas que têm alguém na família com algum tipo de deficiência ou de necessidades especiais, como que sempre que eu vou fazer a apresentação presencial, eu abro a apresentação com essa história. E aliás, estou com uma saudade danada de contar uma história ao vivo. Espero que em breve, todo mundo vacinado, a gente possa voltar a fazer isso de novo. Essa foi a primeira edição do quadro História da História. Se você tem algum tema pra gente criar a história ou alguma história legal que a gente conte aqui, manda pra nós. Pode mandar lá no canal Ricontar Histórias no YouTube ou na página facebook.com/ricontar. E a gente conta aqui no podcast pra você. Vai lá, se inscreve lá e aproveita. Agora, no Dueto Ricontar, uma história de amizade você vai escutar. E para começar com o pé direito, o quadro Dueto Ricontar, o meu amigo e parceiro de inventações, de histórias, Pierre André. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite da estreia, meu amigo. Oi, Rick. Puxa vida, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço esse convite maravilhoso, fazer parte dessa estreia tão, tão especial. Muito obrigado mesmo. Vou fazer algumas perguntinhas para você. Vamos lá então. Você começou fazendo teatro. Então me conta quais as semelhanças entre o teatro e a contação de história. Ô meu amigo, sinceramente, semelhança eu não acho que há muita não. Porque eu vou dar um exemplo aqui, os nossos ancestrais, avós, bisavós, aqueles contadores de histórias de raiz, de tradição, eles não tinham absolutamente nada a ver com teatro. O que eu posso te dizer é que o teatro me ajuda quando, ao contar uma história, eu tenho que fazer vozes de personagens, não que isso seja obrigatório, seja essencial numa contação de histórias, fazer vozes. Mas no meu trabalho, a minha experiência do teatro me ajuda assim. Como funciona o seu processo criativo? Eu acho que isso aí nem eu sei.
acontece por acaso. Às vezes as ideias vêm. Ao contar histórias, muitas coisas surgem na hora. É por isso que eu nunca decoro uma história que eu vou contar. Eu memorizo e conto com as minhas palavras. O processo criativo, ele é espontâneo. Tem alguma hora melhor para escrever? Bom, para escrever, aconteceu até um fato engraçado comigo uma vez, que eu estava numa escola, foi um lançamento de livro? Não, a escola adotou o livro, eu fui contar histórias naquele dia e teve um bate-papo com os alunos. Aí uma criança me perguntou, qual é o melhor horário que você acha que é para escrever? Aí eu soltei assim, do nada, entre o início e o fim da madrugada. Ela, hã? A menina. Aí eu expliquei, calma, é durante a noite. Eu gosto de escrever durante a madrugada, onde o silêncio da noite prevalece. Você tem algum tema preferido? Bem, o meu tema preferido acabou acontecendo por causa do tema preferido das crianças. Histórias de terror, para contar, não para escrever. E aí, aqui em Belo Horizonte, em alguns lugares do Brasil, algumas pessoas preferem contar histórias apenas de autores que já tenham livros publicados. E você foi um dos que fez diferente. Inclusive já contou algumas histórias minhas que ainda não tem meu livro publicado. O que você acha sobre isso? Eu acho que não é a gente que escolhe. Eu e muitos outros contadores de histórias falamos a mesma coisa. É a história que escolhe a gente. Então, independente se é um autor famoso, se é um autor desconhecido, se é um autor que tem livro ou não tem livro publicado, a história me escolhe. Tem muitas histórias bonitas, lindas, que é difícil da gente... Eu, por exemplo, que tenho um perfil engraçado, digamos assim, para contar histórias, algumas histórias não encaixam. Foi até por isso que eu criei o Podcontos, que eu nem sei porque que eu estou falando do Podcontos aqui, mas o Podcontos são histórias que eu conto sempre lidas ao pé do livro. Não é nem ao pé da letra, não, ao pé do livro. Então, é isso. As histórias são elas que nos escolhem, independente do autor. Pierre, para quem não sabe, tem entre outras coisas, né? O canal Pierre Conta Contos, tem agora o Domingo na Live, é meu parceiro de stand-ups, junto com o Leandro Bertoldo, e é o responsável pela parte de edição do nosso podcast. Faz muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, Pierre, conta aí, qual será a próxima novidade? Tem algum livro novo vindo por aí? Bom, o que vem de novo por aí, se tem livro novo, será que eu conto aqui? Bom, não tem nada confirmado ainda, mas uma história que eu escrevi recentemente chama-se O Segredo da Ermengarda. É isso que eu posso dizer, e que eu me coloquei como um personagem da história, mas tem a questão financeira, a questão... É muito difícil publicar livro. Quem sabe a gente não faz esse livro em breve. Até o final do ano? Acho difícil, mas talvez no início do ano que vem, quem sabe. Como nasceu a Ermengarda, a barata? Tudo por causa de um trauma de infância. É que quando me contaram a história da Dona Baratinha, que o Dom Ratão, na hora do casamento, foi lá fuçar na panela de feijoada, caiu lá e morreu afogado do feijão, eu fiquei com esse trauma e nunca tinha ido ao teatro até começar a trabalhar com teatro já adulto. Por isso, aí eu virei contador de histórias e resolvi contar a história do meu jeito. Misturei a história com a cantiga da Barata Mentirosa. A barata diz que tem, paraná, paraná, todo mundo conhece. Eu misturei a história com a cantiga. E foi assim que a Ermengarda nasceu, por causa de um traumazinho de infância, uma história e uma cantiga de roda. Outro dia eu estava vendo uma história sua, A Revolta dos Livros Orelhudos. Conta um pouquinho sobre essa história. Eita, Lelê, se a Ermengarda tem 12 anos de livro publicado, mais 10, 22. A Revolta dos Livros Orelhudos eu escrevi antes da Ermengarda. Na verdade, foi o primeiro conto que eu escrevi. Eu já escrevia peças de teatro, são várias que eu já escrevi. Mas contos foi o primeiro.
Por quê? Quando comecei a contar histórias em 1997, então eu tinha pegado um livro, que eu não me esqueço o nome do livro, A Fada que Tinha Ideias. Eu até brinco que essa fada me deu a ideia, porque aquele livro estava com as pontas das páginas dobradas, formando, como a gente chamava, de orelhas. Mas enfim, eu fiquei pensando naquele livro e tadinho desse livro, tá todo orelhudo. E foi daí que veio a ideia de escrever A Revolta dos Livros Orelhudos. Meu amigo, nós já contamos a Ermengarda algumas vezes. Inclusive eu fiz o papel da Ermengarda uma vez. E baseado nisso, outro dia eu te perguntei, por que você não conta a versão do Sebastião para conquistar a Ermengarda? E você disse para mim assim, por que você não cria ela? Então eu criei e te dei para você contar. Conta aí se você gostou dela. É muito bom a gente ver quando algo que a gente criou induziu um amigo a criar algo pensando naquilo. Olha que bacana. Essa parceria que a gente tem é muito grande, né? E eu não posso dizer que eu gostei, porque eu simplesmente amei. Qual a importância da contação de história na sua vida, meu amigo? Bom, eu vou te falar uma coisa. Minha vida, ela é dividida em 3 partes. A primeira, que foi, digamos, a minha parte normal. A segunda, que foi a pior parte da minha vida, que foi aquele momento em que eu tive um problema de saúde sério e que eu passei 2 anos e 3 meses na hemodiálise. E a terceira fase, que foi a melhor fase, ou melhor, está sendo a melhor fase da minha vida, porque as histórias fazem parte da minha vida. Então, sempre que eu tô com algum probleminha assim, que os problemas de saúde me levam a ter um problema emocional, o que me faz acordar para a vida são as histórias. A contação de histórias, mais especificamente falando. Tem alguma história que você ainda não contou, mas tem muita vontade de contar? Ô Rick, para te falar a verdade, não tem. Sabe por quê? Toda história que me escolhe para contar, eu vou e conto. Como você faz quando você pega uma história que não acha muito boa de contar e precisa contar assim mesmo? Eu poderia te responder essa pergunta com 2 palavras. Não conto. Porque é isso. Eu fui descobrindo, porque a gente vai trabalhando, a gente vai ganhando experiência e vai descobrindo o que é certo e o que é errado na contação de histórias. Então, a gente contar uma história somente porque estão querendo te contratar para contá-la é um erro. Para encerrar, e antes de você contar uma historinha para nós, conta uma curiosidade que você passou na contação de história. Menino, curiosidades, a gente ia ficar aqui o podcast inteiro, talvez durante uma semana, para que eu possa te contar todas. Mas eu já te falei da menina que falou do horário que eu escrevo. Mas já que você perguntou aqui, teve um dia que eu contei uma história numa escola, a história do Marambaia, que é um monstro que comia docinho de coco. E eu voltei, é um projeto que eu trabalhava, que eu contava histórias toda quarta-feira naquela mesma escola, na cidade de Moeda. E eu cheguei lá na semana seguinte, nem era o dia da turma daquela menina. Ela foi atrás de mim e me falou assim, Pierre André, eu escutei um barulho na minha janela, você acha que pode ser um Marambaia? Menino, naquele dia me deu um branco que eu não sabia o que eu dizia pra menina. Será que eu tô fazendo mal em contar histórias de terror para as crianças? Porque quando eu conto vivendo a história. Eu acredito que o Marambaia realmente ele exista. Aí eu falei pra ela simplesmente assim, tinha docinho de coco lá? Não. Então não precisa se preocupar. A minha preocupação agora é, será que ela nunca mais comeu docinho de coco? Então eu vou contar uma história aqui para vocês, uma história mais curtinha, uma história inédita. O meu livro Bichos Diversos, algumas histórias não entraram para o livro por causa da questão do bullying. E uma das histórias que eu mais gosto, que não foi publicada, eu vou contar aqui em primeira mão para vocês. Até porque ela pode entrar em outros livros que tenha como tema o bullying. É a história da Maricota. No galinheiro do Senhor J, tem uma galinha que é uma marmota. Ela é branquela, da perna torta, e o seu nome é Maricota. Ela anda esquisito, meio de lado, tentando encontrar um namorado. Mas galo nenhum nem se importa por uma galinha de perna torta. Mas Maricota botou certo dia um ovo de ouro dentro da bacia. Logo que viu,
e emocionado, o galo, um interesseiro, quis ser seu namorado. Muito obrigado, meu amigo, por estar com a gente nessa primeira edição e por mais essa parceria que a gente está começando hoje. Um grande abraço para você. Outro para você, meu amigo, e para o seu público maravilhoso. Beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. E para vocês que estão ouvindo, até o próximo podcast Ricontar. O podcast da Ricontar Histórias tem produção e apresentação de Ricardo Albino, o Rick. Locução, Daniela Serpa e Clara Albino. Elementos sonoros e edição de Pierre André.